Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Feliz segunda-feira. Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos é um livro que começa a dar continuidade ao Evangelho. Eu decidi começar, o Novo Testamento depois do Evangelho de Jesus por Atos, porque ele conta exatamente a fundação da igreja, como foi feito, de que forma foi instituída a igreja, qual foi os primeiros passos, porquê do que. Quem escreveu esse livro foi Lucas. O Novo Testamento começa assim: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Quem escreveu Lucas e Atos foi Lucas. E eu queria começar mesmo, dar continuidade pelo livro de Atos, porque ele fala o que acontecia exatamente. Inclusive é o único livro que fala da ascensão de Jesus e da descida do Espírito Santo, dos primeiros passos da igreja. E a gente vai seguindo assim. Como começou a propagar o evangelho, como chegou. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em Saulo de Tarso. Saulo de Tarso teve seu nome mudado para Paulo. Ele era um perseguidor da igreja. De perseguidor ele começa a se transformar no homem que propagou o evangelho. Deus sabia, Deus precisava dele. Jesus o escolheu. Já já a gente vai falar muito sobre ele, porque ele escreve os 13 próximos livros do Novo Testamento. Ele é uma peça fundamental para o Novo Testamento, e os outros livros, eles são sim dos apóstolos que estavam com Cristo. Alguns não, mas a maioria sim, dos discípulos de Paulo e dos apóstolos. Mas aí a gente vai conversando quando a gente chegar em cada um desses livros. Então a gente vai passar 28 dias com Atos. É muito legal esse livro. Vamos lá, vamos começar? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A ascensão de Jesus. Por isso, esse é o único livro, que já conta como Jesus sobe. Então a gente não fica meio perdido na história. Vocês perceberam que Deus está falando com a gente o tempo todo? Desde Salmos, a gente tem sentido a glória de Deus. E vocês perceberam que eu não abro a Bíblia assim, eu não pego a Bíblia do nada e abro. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma ordem, tudo tem uma lógica. Esse negócio de você estar com uma angústia no seu peito e abrir a Bíblia do nada e querer que Deus fale com você, mostra como você é um neófito na fé. É uma pessoa rasa, é uma pessoa nova, sabe? E o pior é que eu vejo gente com 10, 20, 30 anos de evangelho fazendo isso. Isso mostra que você não conhece as escrituras. E a gente aprendeu que só existem duas formas de conhecer Jesus, que é através do jejum e através da palavra. Se a gente não mergulhar na palavra, se a gente não conhecê-la profundamente, a gente não conhece Jesus. Como é que a noiva, que é a igreja, vai se casar com Jesus que ela não conhece? Isso é muito sério, isso é muito temerário. Comece a mergulhar nas escrituras, né? Não é porque a nossa alma está abatida que a gente não vai fazer do jeito que tem que ser feito. A Bíblia ela é um livro de revelação, sim. Toda revelação que a gente precisa estar na palavra. E para a gente poder ter consolo para nossa angústia, a gente precisa conhecer as escrituras. Então, em todos os nossos dias, a gente vai meditando, meditando, meditando. Quando a nossa alma está batida, a gente já sabe a resposta, né? E é assim que um cristão deve se comportar. É assim que um cristão se comportou desde a época de Jesus. E a gente não pode perder isso. Essa geração é uma geração que tem muito conhecimento. Nossa, a gente está a um passo de distância de qualquer conhecimento, a um clique. Se você tá com uma angústia, pá, clica aqui no Google, né? E descobre, mas essa é uma geração completamente rasa. Nós temos a largura de um mar, mas a profundidade de uma piscina. Eu já ouvi essa expressão, ela me fez repensar muito.
E nós não podemos ser esse tipo de gente, nós não podemos ter esse tipo de evangelho. A gente precisa mergulhar de fato. A gente vê que o evangelho chegou até aqui, chegou a nós, porque as pessoas mergulhavam na profundidade de um mar. E é essa a proposta. Nós vamos fazer exatamente o que tem que ser feito, né? Eu sei que vocês se incomodavam também, mas a gente às vezes não foi ensinado. Foi ensinado que as gerações foram se perdendo no meio do caminho. Só que há um resgate do espírito para voltar à essência e nós vamos lá. Atos 1. A ascensão de Jesus. Só antes de começar, um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, você lê muito Bíblia. Você tinha que pregar mais, gasta tempo lendo Bíblia. Ai, gente, é um devocional. Se o devocional não for ler Bíblia, não é devocional, né? Vamos lá. A ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso é Lucas falando com Teófilo. Até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, eu quero trazer o temor novamente da refeição. Certa vez, quando comia com eles, até me perdi. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas esperem pela promessa do meu Pai, na qual eu lhes falei. Pois João te batizou-os com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A partir de agora a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo. A gente vai entender quem é a pessoa do Espírito Santo. A gente vai entender o que a pessoa do Espírito Santo é capaz de fazer pela gente. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A escolha de Matias. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que ficavam perto da cidade a 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos de onde estavam hospedados e acharam-se presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniram e sempre estavam em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, Pedro levantou-se os seus irmãos em um grupo de cerca de 120 pessoas e disse:
Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras e o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Como recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e o seu corpo partiu-se ao meio. Judas se enforcou no próprio terreno que ele comprou com dinheiro do pecado. E as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar de Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e que não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco a testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou indo no lugar devido. E então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, foi acrescentado aos 11 apóstolos. O Atos capítulo 1, ele conta. Lucas começa a falar sobre a vinda do Espírito Santo, sobre os primeiros passos e como Jesus subiu aos céus. Ele foi para os céus, ele foi encoberto por nuvens e lá de cima veio 2 homens falando, pronto, da mesma forma que ele foi, um dia ele vai voltar do mesmo jeito. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que as nuvens são as poeiras dos pés de Deus. Ele mostra aqui como ele foi recolhido para junto do Pai. As nuvens é como se o próprio Deus, né? É Deus pegando e recolhendo ele para o lugar que é dele, para reinar em glória, até que seja o momento que ele venha. Nós, cristãos, acreditamos na volta de Cristo. Nós acreditamos que da mesma forma que ele foi exatamente aqui em Atos 1, ele volta. Ele volta porque do céu que veio essa resposta. O que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros acreditam, nós cristãos não podemos, lidar com isso. A gente tem que seguir o que a gente acredita. E o que a gente acredita é que Cristo volta do mesmo jeito que foi. E porque Cristo foi, quem veio foi o Espírito Santo. Mas um dia Jesus falou, calma, eu vou. E vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão ficar aí, onde vocês estão. Eu vou ficar aqui, vocês vão ficar aí. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder e o Espírito Santo passe a habitar em mim e você. Só que a gente precisa de entender que o Espírito Santo não habita em casa suja. Ele não habita em casa imunda. É impossível. É impossível. Tem como você ter limpeza e bagunça na mesma casa? Não. Não tem. Não tem. Se meu quarto estiver arrumado, mas a sala estiver bagunçada, a casa está bagunçada. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? Se a cozinha estiver arrumada, mas a mesa de jantar estiver bagunçada, a casa está bagunçada. Se eu tiver com a casa toda em ordem, mas eu tiver um monte de sapato no corredor, a casa está bagunçada. Não é?
Se tiver tudo no lugar e o banheiro estiver sujo, fedorento, a casa tá bagunçada. Por quê? Existe a possibilidade de você receber uma visita, até existe. Imagina, você recebe uma visita, a casa tá toda cheirosa, tudo lindo, maravilhoso. E aí a visita, né, quer fazer xixi e ela vai chegar ali no banheiro para usar e o banheiro tá cheio de xixi no vaso, no chão. A pia tá cheia de pasta de dente, cheio de respingo de pasta de dente. Então a casa tá suja, tá inadequada para receber visita. Assim é o Espírito de Deus. Ele não habita em casa suja. Então hoje a gente precisa examinar as nossas intenções, os nossos pensamentos. A questão do Espírito de Deus habitar em mim e em você é a questão da casa limpa, adornada. Porque o que a palavra diz? Quando a gente expulsa o demônio da nossa vida, se a gente não limpa a casa, não a adorna, ele volta. Nós sempre temos um convidado espiritual. A minha pergunta para você é: qual convidado você quer que se assente com você à mesa? Ai. Qual convidado você quer que se deite à cama? Quem você quer que zele o teu sono? Quem você quer que te acompanhe, que te instrua, que fale com você durante o banho? Deus não habita em casa suja. Deus não habita onde há mentira. Deus não habita onde há mácula. Deus não habita. Não tem como. Deus não habita em casa de pessoas desapercebidas. Deus não habita em lugar onde você não quer a presença dele. No mundo jaz o maligno, então já é. Sabe aquele negócio que já é? Já é. Ele já é. Ele já comanda o mundo. Na verdade, se separar para estar com Jesus é o diferencial. Se separar para ter a presença de Deus é o diferencial. Eu não falo da gente dormir com uma cozinha suja, que às vezes não deu tempo de arrumar durante o dia. Ou uma coisinha ou outra fora do lugar. Até quem tem criança, não tem jeito. Criançaiada faz uma bagunça. Se você tem que ficar correndo atrás de limpar a bagunça de criança, não dorme nunca. Mas eu falo sobre tudo tá no lugar. Tudo está no lugar, tudo está plenamente organizado. Casa limpa. E agora eu quero falar de você e de mim. Porque a palavra diz que nós somos morada de Deus. Eu li no livro de João, nós lemos juntos. A morada do Senhor é o teu coração, é o teu corpo. Como você tem cuidado da morada de Deus? Você tem se inflamado demais? Você tem jogado tudo o que você quer para dentro? O Espírito Santo não habita em casa que não abre mão do seu desejo alimentar. Não, mas eu vou comer tudo o que eu quero. E como você vai se encontrar com Jesus se você não abrir mão de alguma coisa da sua refeição? Eu gostaria que você me respondesse. Às vezes a gente anda um pouco perdido, né? A gente quer que Deus fale com a gente. Pô, mas Deus não fala comigo. Por que Deus fala com todo mundo e não fala comigo? Eu te pergunto. E qual foi a última vez que você deixou de comer pudim para Deus falar com você? Qual foi a última vez que você abriu mão do seu café preto para ouvir Jesus? Qual foi a última vez que você não lanchou à tarde só para dizer para Jesus: olha, eu tô limpando a casa, eu tô abrindo mão do meu desejo, da minha vontade, do meu prazer, só para o Senhor falar comigo? Qual foi a última vez que você trocou o refri por água? Qual foi a última vez? Qual foi? Quando você abriu a Bíblia e de fato leu corretamente,
Porque abrir a Bíblia do nada e pegar qualquer coisa e ler qualquer coisa, isso não é conhecer as Escrituras. Qual dificuldade eu e você tivemos em todo esse tempo de leitura bíblica? Nenhuma. Nenhuma. Eu não tive nenhuma dificuldade, provavelmente nem você. Por quê? Porque a gente abriu e leu. O foco disso aqui é a palavra. E a gente tem lido a palavra. 1, 2, 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10. Qual foi o dia em que você já mergulhou na palavra e já leu um livro inteiro? Hoje eu vou ler Mateus todo para Jesus falar comigo. Se queres algo de Deus, sacrifique, pois, ao Senhor. Porque o negócio é o seguinte, o mundo a gente tem muita aflição. Tantas coisas que a nossa alma quer resposta. Tantas coisas. Só que a gente quer tudo pronto. A gente quer tudo a um clique de distância. E as coisas de Deus não mudaram. Desde a época de Cristo, para buscar Ele do mesmo jeito, da mesma forma. A gente pode até ter se acelerado, se informatizado, estado aqui, eu e você. Mas a presença, fechar a porta do teu quarto e buscar um Deus do secreto é do mesmo jeito. Qual foi a última vez que você se ajoelhou? Falar, Espírito Santo, o que eu preciso me limpar? Espírito Santo, eu preciso de um condutor. Quem tem me conduzido até aqui tem sido hostes espirituais da maldade. O inimigo da minha alma tem me levado a abismo após abismo, bagunça após bagunça. Eu tenho tentado, mas eu tenho sido confundida. Assim como Eva foi confundida, ela estava com Deus, ela estava perto de Deus, ela estava na presença de Deus, ela de fato se encontrava com Deus todos os dias e mesmo assim ela foi confundida. Acaba mesmo. Às vezes a gente não tem respostas, mas a angústia acaba. Não tem como. Nenhuma circunstância mudou, mas você mudou. A paz que excede todo entendimento, ela só vem com a prática. Nós lemos em todo o livro de João. Quando Jesus chegava, ele trazia paz. Existe uma paz dentro do jejum que ninguém entende. Existe uma paz por detrás das escrituras que ninguém entende. Ninguém, só quem vive. É isso. Nossa, mas a sua vida não mudou? Não. As circunstâncias ainda são as mesmas? São. Onde você se encontra? Na sala de espera de Deus. É bem aqui. Só que hoje eu tenho algo que ninguém tem e que eu nem tinha. Paz. Uma pessoa com paz, ela tem tudo nessa vida. Porque ela tem função cognitiva para seguir. Então hoje, comece a limpar a casa, a adornar a casa, a tirar de dentro de você tudo aquilo que faz separação entre Deus e você. Abre um pouquinho de mão do seu desejo. Será que o que você está vivendo glorifica a Deus? As tuas comidas glorificam a Deus, as tuas roupas, o teu comportamento, as palavras que saem da tua boca, a música que você escuta, o jeito que você trata os seus filhos, o seu marido, as pessoas à sua volta. Quando as pessoas olham para você, ela tem um referencial, ou ela fala, isso aqui não, isso aqui não. Ela fala e não faz, cobre e não faz. Quem é você quando as pessoas estão falando de você? Quem é você quando você está de costas? Se hoje você pegasse alguém falando de você, o que esse alguém falaria? Remova os decretos malignos da sua vida através do sangue de Jesus. Para o Espírito Santo vir, a casa precisa estar limpa e adornada.
A angústia da tua alma e a angústia da minha alma é porque a gente está deixando o inimigo da nossa existência invadir a gente. A gente não tem se limpado. Examina você, vai a fundo. Mergulha dentro do oceano e não na piscina. Vai até onde não dá pé. E vai sem escala, porque se você for pensando nas circunstâncias no dia a dia, você não vai. Então hoje é dia de examinar o que a gente tem feito, que tem feito essa separação de Deus e que a gente não tem ouvido a voz de Deus. A palavra diz que Ele seria o nosso condutor. A palavra diz que o Espírito de Deus habitaria em nós, que nós não seríamos tão aflitos, porque nós teríamos Jesus. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E é nisso que você tem que apregoar as tuas circunstâncias. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos só expulsar demônios. Nós queremos estar limpos e adornados, para que quando eles venham bater na nossa porta, eles não tenham a menor razão de entrar. Espírito Santo, nós te convidamos para participar da nossa vida, para comandar a nossa existência. Jesus habita em nós. Jesus, a gente te pede, venha estar conosco todos os nossos dias. Aplica uma gota do teu sangue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu declaro que em nome de Jesus, a nossa mente vai ter muito mais clareza de entendimento acerca das coisas de Deus. Os nossos olhos caiam todas as escamas malignas e o nosso corpo siga para glorificar a presença do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã, 5h45, para a gente continuar o livro de Atos. O Espírito de Deus quer habitar em você, mas não tem como, é impossível. O Espírito de Deus não habita em casa imunda. Eu vou falar muito disso aqui esse mês, sobre limpar a casa, para o Espírito de Deus habitar em você e habitar em mim. Cuide das tuas circunstâncias. Se você quer algo de Deus, limpa você, limpa a tua casa, limpa os teus desejos, limpa o teu coração, limpa a tua mente. Não tem como algo santo habitar em algo sujo. Cuidado com os teus desejos. Todas as vezes em que um desejo imundo invadiu o seu coração, a sua mente, todas as vezes que a vontade de desistir daquilo que você sabe que Deus quer para você, você fala: demônio, Satanás, eu te reconheço. Sai da minha mente agora em nome de Jesus. Ainda que me doa, eu vou viver aquilo que Deus me concedeu nessa terra. Cuida dos teus pensamentos. Deus não habita em casas de dúvidas. Deus não habita. Ai, agora é. Não, agora não é. Para com isso. Dúvida é o nome de um demônio. Ai, será que Deus tem para mim? Será que Deus quer que eu lute pelo meu casamento? Quantas mulheres falam isso para mim? Umas 50 por dia. E eu sempre coloco uma carinha assim, ó. Você sabe que eu ponho. Ah, não sei, eu tô na dúvida. Olha eu. Você não pode deixar de lutar por aquilo que Deus tem para sua vida. Se você ler as escrituras e ver o que Deus quer, e ver a sua vida e ver como ela tá lidando, você tem que saber o que Deus quer. Você pode até não estar querendo. Limpa os teus pensamentos. Ou os teus pensamentos são do alto, ou você já está invadida pelas circunstâncias desse século. A escolha é sempre nossa. Ai, será que Deus quer que eu me junte com aquele meu namorado? Também tem muito disso aqui. Ah, não sei se eu devo casar com ele, acho melhor morar junto.
A escolha é sempre sua. A escolha é sempre sua. Mas toda escolha tem um banquete de consequências. A consequência também você vai colher. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.